Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 23. É um texto conhecido. Nós vamos ler esse texto. Peço a você manter sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar por esse texto em nome de Jesus. Diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles diz: tenha bondade de ir com estes seus servos. Eliseu diz: eu irei. Foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, de que eu tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado por este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: quem, ó rei, meu senhor? Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que fira esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram. E eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? E respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena-lhe que eles deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Eles os despediram, e eles voltaram para o seu senhor. Da parte da Síria, não houve mais investido na terra de Israel, graças a Deus. Deixa a Bíblia aberta que nós vamos caminhar um pouco por esse texto. Queridos irmãos, esse texto da palavra do Senhor vai nos mostrar dois acontecimentos, onde nós vamos ver dois cenários distintos. Primeiro, nós vamos ver um problema simples, ao olhar humano, e o segundo, nós vamos ver uma crise militar, uma crise sem precedentes, onde o homem de Deus, Eliseu, ele vivenciou esse momento. Nós percebemos, meus irmãos, que na vida de cada um de nós, como cristãos, nós temos momentos onde nós estamos em um momento mais simples da nossa vida, onde nós enfrentamos problemas menores ao olhar humano, e tem situações de nossas vidas
em nossos ministérios, que nós enfrentamos também situações maiores, problemas maiores, situações mais adversas. Nós vamos ver com esses dois cenários distintos aqui, como Deus é o Deus de milagres, como é o Deus, o nosso Deus é o Deus que provê, é o Deus que faz, é o Deus que na hora certa, quando Ele quer fazer, Ele faz milagres acontecer em nossas vidas. É por isso que tem na mensagem, essa noite eu coloquei, Deus de milagres. A igreja pode repetir no tempo 3. 1, 2, 3. Nós vamos ver aqui 3 características desse Deus, Eliseu, esse profeta. Vocês vão lembrar da história de Eliseu. Ele era servo de Elias, e o desejo que ele tinha era de servir ao Senhor e ser usado como Elias era usado nas mãos do Senhor. Eliseu tinha como referencial o profeta Elias, aquele homem de Deus, aquele homem que tinha o poder de Deus, e Deus fez grandes coisas através da sua vida, da sua palavra, porque Elias era homem de Deus, era homem que buscava ao Senhor. Elias tinha tanta intimidade com Deus, tanta comunhão com Deus, que ele vai dizer, olha, segundo a minha palavra, não vai chover por cerca de 3 anos, e não choveu. E às vezes tem pessoa que quer fazer igual a Elias, olha, eu sou igual ao profeta Elias, quando eu falar, Deus tem que fazer, mas Tiago vai dizer, que Elias falou isso porque ele já tinha orado ao Senhor. Elias não só chegou e gritou, esbravejou o que ele queria falar, ele já estava em comunhão com Deus, ele já tinha orado a Deus, Deus já tinha direcionado Elias no que ele deveria fazer. Assim o homem de Deus, a mulher de Deus também vive a sua vida, o seu ministério está em todo o tempo na direção da mão de Deus, na direção da vontade de Deus. E Eliseu chega para ele e diz, olha, eu queria que o Senhor me usasse como te usa. Eu queria uma porção dobrada que está no Espírito e que está sobre ti. Elias diz, pois está fácil para ti. Agora eu vou te dar um desafio, tu tem que me acompanhar e me ver eu subir. Eu não vou morrer, mas eu quero que tu me veja eu subir. Meu irmão, a Bíblia diz que Eliseu agarrou no cangote de Elias e ficava onde Elias ia, Eliseu estava atrás, fundando atrás. A Bíblia diz que ele ia para Gibeá, Eliseu ia atrás. Elias ia para outra terra fazer um milagre, Eliseu estava atrás, estava no pé a todo tempo perseguindo ele, indo atrás dele, até o dia que Deus contemplou Elias. A Bíblia diz que Elias ele não passa pelo processo da morte. A Bíblia diz que desce uma carruagem, Elias agora é assunto aos céus, e ele deixa a capa com Eliseu. Irmão, Eliseu tinha tanto poder usado por Deus. Deus usava Eliseu de tal maneira que até quando ele morreu, a Bíblia diz que no caixão de Eliseu, em cima de onde estava o corpo de Eliseu, colocaram o corpo de um soldado. Quando o corpo do soldado triscou no caixão de Eliseu, a Bíblia diz que ele pulou do outro lado vivo. Porque o homem tinha unção de Deus, o homem tinha graça de Deus. E é interessante que Eliseu é um dos poucos homens na Bíblia que a própria Bíblia vai chamar ele o homem de Deus. Você vai ver que a Bíblia mostra os outros chamando Eliseu e mostra a própria Bíblia vai chamar ele o homem de Deus. Você imaginou? Não vai chamar ele de Eliseu. Você vai ver que, principalmente aqui nesse texto nós vamos ler, nós lemos na verdade, vamos meditar. Tem 2 oportunidades que a Bíblia não vai chamar Eliseu, e Eliseu desceu, a Bíblia vai dizer, homem de Deus desceu, Deus fez isso. Você imaginou, meu irmão? Poucas pessoas têm esse privilégio na Bíblia, de serem chamados o homem de Deus pela própria palavra de Deus, mostrando o desejo, o ministério, o poder e a maravilha que Deus fazia através da vida de Eliseu. E Eliseu agora, ele era um dos coordenadores da escola de profetas. O que era a escola de profetas? Era uma escola montada para que pudesse ter jovens aprendendo ali o ofício, o ministério de profeta, para que no futuro eles pudessem atuar e servir a Deus. Então essa escola avança, muitos jovens desejam participar dessa escola de profeta. Você vê que no versículo 1 ao versículo 3, essa escola cresce ao ponto de que onde eles estavam aprendendo as lições dos profetas, ficou pequeno. E eles resolveram fazer o quê? Resolveram construir uma escola maior, um local maior para que eles pudessem se reunir e onde eles pudessem aprender mais da palavra do Senhor, mais do ofício do profeta. Mas vai acontecer uma situação difícil. Você vai ver que acontece algo difícil. E aqui nós podemos abrir um parênteses. Meus irmãos, olha o tamanho dessa escola. Jovens, homens, buscando mais do Senhor, buscando mais do ofício de profeta. Esses jovens, o referencial deles não era o homem de outras nações.
Esses jovens estavam na escola de profetas, a referência deles, o espelho que ele tinha não eram homens de outras nações, homens que não serviam a Deus. A referência desses jovens era o homem de Deus, profeta Eliseu. Quantas vezes nós temos jovens hoje que a referência deles são pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Homens, mulheres, influenciadores, jogadores, cantores ou qualquer outro tipo de pessoa que não serve a Deus e fica aos montes, jovem, absorvendo aquilo que é ruim para a vida dele cristã. Eles ficam absorvendo coisas que a palavra de Deus não manda fazer, não edifica, e com isso nunca consegue avançar na vida espiritual. Fica todo o tempo na mornidão espiritual. Você observa que esses jovens tinham desejo de aprender mais com Eliseu, mas lá acontece uma situação difícil. Versículo 4 a versículo 5 diz que eles vão para a selva, ao lugar mais afastado, onde tinha muitas árvores, onde eles vão cortar o material para poder levar, para construir aquele espaço maior. Você vai ver que lá naquele momento eles pegam o machado. Quando ele pega o machado, uns jovens pegam o machado para poder arrancar o tronco. Quando ele bate, a Bíblia diz que o ferro, o machado, cai na água. Cai na água. A Bíblia diz que o rapaz grita: meu Deus, ai meu Senhor. O machado era emprestado. Interessante nós observarmos aqui que quando ele fala que o machado era emprestado, nós vemos o quê? Que ali ele está com medo de um problema moral no sentido. Está deixando bem claro que a preocupação dele maior não é tanto com o machado em si, mas porque ele era emprestado, ou seja, ele queria honrar o compromisso dele. Pegou? Queria devolver. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Deus, ele cuida dos seus homens e das mulheres de Deus até os mínimos detalhes. Algo pequeno. Poderia comprar outro machado, sim ou não? Poderia Eliseu orar, conversar com o rapaz. Rapaz, nós estávamos ali construindo a escola dos profetas. Lá foi sem querer que o rapaz deixou o machado cair na água e o machado se perdeu. Mas fique tranquilo, nós vamos providenciar outro. Ou entende o rapaz. O que acontece? A Bíblia diz que Deus entra ali, naquela situação difícil, pode parecer pequena ao olhar humano. Deus, ele se interessa em resolver. Nós vemos isso, meus irmãos, que Deus se importa com os pequenos detalhes de nossas vidas. Não pense que as pequenas coisas que acontecem na sua vida, Deus não está cuidando de você. Não pense que Deus não cuida do mínimo na sua vida. Deus cuida na minha vida e em nossas vidas. É Deus quem nos dá os grandes livramentos e é Deus também quem nos dá os pequenos livramentos. Quem crê, diga glória a Deus. É Deus quem nos dá os pequenos livramentos, meus irmãos. Botando aqui um testemunho para os irmãos pessoal, agora há pouco mesmo antes da igreja, estava em casa, você vê como Deus vai nos livrando. Deus nos livra de coisas tenebrosas. É Deus quem nos guarda. Até em casa quem está nos guardando, e às vezes pode parecer pequeno para alguém, mas Deus sempre está lá. Deus sempre está guardando. No caso de Eliseu, pode parecer pequeno ao olhar humano, Deus estava lá, trabalhando em favor dos seus. Eu estava agora à tarde em casa, e a minha esposa em casa, na sala, lá tem um colchãozinho na sala, para ele ficar andando, para ele estar um pouco enfermo esse dia. Mas Deus tem dado graça, está sendo tratado. Lá era com os 12 meninos na sala, resolveram ir para o quarto. Quando foram para o quarto, eu fui para a sala, fiquei no colchão ali pegando material para poder. Quando eu escutei um estralado. Aquele estralado eu pensei que era o Israel vindo. Realmente ele vem ali, nós estamos na sala para me assustar. Volta, nada, estralado. Olhei, meu irmão, na casa tem uma televisão, tinha, verdade. Televisão grande mesmo. E o painel em cima, aquelas madeiras antigas, aqueles painel. Olhei o painel caindo por cima de o painel com a televisão, caiu por cima de mim. A única reação que eu tive foi só levantar a mão. Senhor, levantei a mão, caiu, meu braço até agora doendo. Mas tudo na vontade de Deus. Quando caiu por cima de mim, meu irmão, agora o que eu fazer? Levantei ele naquela corredora, minha esposa gritando. Me ajudou a levantar, tiramos a televisão está só resto, como diz. Você pensa, tinha acabado de sair aquele painel ali, meu irmão, tinha acontecido uma tragédia se estivesse ali. Mas quem que estava lá? Deus Todo-Poderoso, que guarda o seu povo.
Eu olhei assim para a televisão, disse que passou, isso aqui é comprar outro, dividir até Jesus voltar as parcelas aqui, vamos comprar outro, mas está todo mundo bem com saúde, meu irmão. Isso é motivo de alegria, meus irmãos. É Deus quem nos guarda, é Deus quem protege os nossos filhos, é Deus quem protege nossas famílias, é Deus quem nos protege, é Deus quem faz milagre na tua vida, até os milagres menor que seja, é Deus que está agindo na tua vida e na tua família. É Deus quem age. E aqui Deus vai prover para Eliseu. Você vai ver versículo 6 a versículo 7, a provisão de Deus através do profeta. O texto diz que o homem de Deus, a Bíblia chama Eliseu de homem de Deus aqui no versículo 6. Pergunta, onde caiu? Mostraram o lugar para Eliseu e disseram, olha, caiu naquela região ali. Eliseu cortou um galho. Olha a ferramenta que Eliseu. Vai ver que Eliseu não roda, ele não bate o pé, ele não sai fora de si, ele não fica tum. Estou chamando a dizer aqui agora. Não. Diz que ele faz coisas assim. Meu irmão, quando Deus quer fazer as coisas, Deus faz do jeito dele. Nós não entendemos, nós não compreendemos o que é que tem a ver colocar um galho, jogar na água lá onde estava o machado e o machado flutuando. Mas foi Deus que fez fazer. Meu irmão, se Deus manda fazer, o que é que nós temos que fazer? É obedecer. É cumprir a vontade de Deus. O homem de Deus, ele anda na direção da vontade de Deus. A mulher de Deus, ela caminha na direção da vontade de Deus. Se Deus mandou ir por aqui, pois o homem, a mulher de Deus, vai por aqui. Se Deus mandou fazer assim, pois nós fazemos assim. Nós não desobedecemos, nós obedecemos à vontade de Deus, à palavra de Deus. Quantas pessoas perdem os milagres de Deus, perdem a provisão de Deus, porque não obedecem à vontade e à palavra de Deus. Crente desobediente, meu irmão, ele não é abençoado. Crente que não obedece à palavra de Deus, ele não é abençoado. Crente que não obedece a Deus, ele não é próspero aqui na terra. É a palavra de Deus que diz, meu irmão, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, porque tem crente que pede e não recebe, porque pede mal, o Tiago vai dizer isso. Porque não quer obedecer, mas quer simplesmente a bênção de Deus. Quer obedecer a Deus, mas quer viver só na bênção de Deus. Você vai ver que eles obedecem, ele joga aquele galho na água, lá onde cai aquele galho, a Bíblia diz o que acontece? Ferro. Quem já viu ferro flutuar, se não for na ação do homem? Hoje você vê os grandes navios, eles como eles fizeram, com a tecnologia avançada, e hoje flutuam, hoje andam em cima do... Agora, qual é o ferro que está lá no fundo da água? Ele flutua. Só o ferro que Deus manda flutuar, porque quando Deus manda, meu irmão, pode ser ferro, pode ser chumbo, pode ser madeira, pode ser o que for, se Deus mandar, vai flutuar, se Deus mandar acontecer, acontece em nossas vidas. Acontece em nossas vidas. A provisão de Deus, meu irmão, Deus, ele sempre provê, e o milagre foi poderoso. Eliseu disse, olha, pega, o homem pegou, estendeu sua mão, pegou aquele machado, e saiu todo para a glória de Deus. Porque, meu irmão, não existe nada melhor do que nós andarmos na dispensação de Deus, do que nós andarmos debaixo da vontade de Deus, do que nós andarmos debaixo do poder de Deus. Porque o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele também pode ser usado por Deus para que através dele, Deus faça milagres. Meu irmão, Deus pode nos usar, Deus não faz acepção de pessoas para poder usar. Não, Deus só usa pastor para fazer milagre. Olha, se não for o pastor que não vier aqui, se não for o pastor que vier aqui orar, eu não vou nem acreditar. Você também pode. Você é um homem de Deus, a mulher de Deus, estenda as suas mãos. Ore que Deus pode curar, que Deus pode transformar, porque Deus usa cada um de nós. Deus usa você. Não seja tímido. Tem crente que fica com medo de Deus usar ele. Tem crente que fica com vergonha de Deus usar ele. Tem crente que não gosta que quando Deus usa ou fale com ele. Eu não quero não. Porque sim, eu só fui chamado para fazer isso aqui. Pronto, meu irmão, deixa Deus lhe usar. Talvez Deus queira lhe usar mais ainda. Mas você mesmo fica com o seu coração fechado, sua mente fechada para não ser usado por Deus. Deus diz, faz isso. Ora por tal pessoa. Não, não vou orar.
faça isso, dê a palavra da pessoa, converse. Não, faça uma ação social para uma pessoa. Não, eu não vou fazer. Isso é da carne. A carne nunca vai mandar você orar por ninguém. Pode ficar tranquilo. Não, isso aqui é de mim mesmo, porque eu acho que eu estou muito emocional. Meu irmão, o que é que tem ser emocional? O que é que tem o cristão ter emoção, ter o desejo, a espontaneidade de fazer algo por alguém? De ser usado por Deus. Souber que teu irmão enfermo, vai lá, estenda a mão, ore e Deus pode curar. Seja crente de fé. O problema é que nós vamos sendo a cada dia crentes de pouca fé. Sabia que nós somos assim? Nós só queremos acreditar em Deus tudo na medida que está nos nossos olhos e pronto. Aquilo que está além dos nossos olhos, nós não acreditamos. Ou se acreditamos, não expressamos isso. Nós vamos vivendo uma vida cristã, onde parece que nós não acreditamos que Deus faz milagres ainda. Parece que nós não cremos mais que Deus ainda faz milagres. Meu irmão, Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus de Eliseu, foi o mesmo Deus que esteve com os homens de Deus, os profetas, é o mesmo Deus que está com a sua igreja, ainda hoje é o mesmo Deus. Se Ele fez grandes e pequenos milagres ao olhar humano, Ele faz grandes milagres ainda hoje, Ele faz. Porque o mesmo Deus que provê, é o mesmo Deus que protege e livra, versículo 8 ao versículo 23. Nós vamos ver no versículo 8, Israel, como sempre, era recheado de inimigos. Os inimigos agora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e ele vai conversar com seus oficiais, e ele vai dizer assim, olha, em tal lugar nós vamos montar um acampamento, nós vamos montar ali um cerco, e nós vamos chegar e guerrear contra Israel. Ou seja, Israel sempre vivia em guerra. Mas o que acontece? A Bíblia diz, do versículo 9 ao versículo 10, Deus usa Eliseu em favor do seu povo. Mas o que é interessante? Deus levanta Eliseu. Eliseu vai e manda dizer ao rei de Israel, rei, evita passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E nós vemos aqui, meus irmãos, Deus usa homens e mulheres de Deus para que possam abençoar o seu povo. Deus também nos usa para que nós venhamos a ser também canais de bênçãos para os demais. Deus nunca deixou Israel só. Israel que era teimoso, Israel que era desobediente, Israel que não queria obedecer à vontade de Deus, e com isso Deus colocava a sua mão sobre eles para punir também. Mas quando Deus queria livrar Israel, meu irmão, ninguém segurava a mão e a vontade de Deus. Ninguém segurava. Você vai ver que Israel, Deus usou coisas pequenas para fazer livrar Israel. Você pega o exemplo de Gideão. Gideão, a Bíblia diz que Gideão agora com 300 homens vence o exército dos midianitas sem levantar nenhuma arma, sem entrar no campo de batalha com ele. Deus chama Gideão. Gideão fica se diminuindo, Senhor, mas quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa é a menor de Israel. Deus diz, mas é contigo que eu vou. Gideão ficou com tanta dúvida, ele pediu 2 sinais, Deus cumpriu os sinais, depois dos sinais, que ele pediu mais outro, e ele foi e teve a convicção de que Deus estava com ele. Com isso eles vão para a guerra, a Bíblia diz que tinha muitos homens, Deus disse, Gideão, tem muitos homens, esse povo. Gideão, vamos fazer o seguinte, leva esses homens para a beira da água, e observe quem vai beber. Quem beber de joelho, colocar a cabeça na água e beber direto, separa eles. É que eles se pegarem com a mão a água e colocar na sua boca, você separa eles para um lado. E a Bíblia diz que esses que pegaram a água com a mão e levaram até a boca, Deus 300, Deus mandou separar eles para a batalha. Eu disse, Gideão, é com esses 300 que eu quero contar. Por quê? Quando eles beberam a água, assim, eles estão olhando para um lado e para o outro, para entender se vinha alguém para poder atacar eles. Os outros que somente prostraram e beberam água, estavam desprotegidos e preparados para a batalha. Mínimo detalhe, Deus conhecia quem estava pronto ou não para a batalha. Aí Gideão disse, pois tá bom, você é com esses 300. Deus disse, Gideão, é com esses 300. É com pouco mesmo no teu olhar, mas para mim é muito. Né? Até sem nenhum deles eu venço a guerra, mas eu vou fazer vocês irem. Aí ele disse, Deus dá a estratégia para Gideão. Gideão, quando for de madrugada, o exército dos midianitas estiverem dormindo, tu manda cercar os 300, todo o arraial deles. Cada um deles
vão estar com um pote na mão, uma tocha, e vão tocar, tu vai tocar a buzina, Gideão. Quando tocar a buzina, manda ele dizer, pelo Senhor e por Gideão, e manda eles soltarem a botija no chão. Aí ele disse que eles foram, se prepararam os 300, ficaram ali com a botija na mão, mais ou menos, uma botija chama mais ou menos uma louça na mão, para fazer aquela zoada quando quebrasse, e a tocha na outra. Gideão toca a buzina, eles tocam a buzina, eles vão dizer, pelo Senhor, por Gideão. Eles tacam aquele objeto no chão que quebra. A Bíblia diz que aquele exército medianita, eles acordam atordoados. Pensando, meu Deus, vamos morrer agora. Entrou um exército aqui dentro. O exército de Israel entrou aqui dentro, vai nos matar tudinho, acabou a nossa vida. Minha irmã disse que eles começaram a se matar um com o outro. Pegaram a faca, matavam o outro, derrubaram, mataram, até que no fim, nenhum para lutar contra ele. Eu disse, está vendo aí, Gideão? Eu fiz você vencer com 300. Meus irmãos, para Deus fazer grandes coisas, Ele não precisa de muita gente. Quando Ele quer fazer grandes coisas, Ele usa pessoas que estão dispostas a seguir a sua vontade. Ele faz grandes coisas, é Deus quem faz em nossas vidas. E Deus vai mostrar todo aquele plano que o rei inimigo tinha pensado em favor de Israel. Deus mostra para Eliseu. O que acontece? O rei fica angustiado, versículo 11, versículo 14, você vai ver que o rei fica angustiado. Ele chama agora o seu servo e diz, olha, quem é de vocês? Está aqui comigo, que é do lado do rei de Israel. Ele está perguntando, quem de vocês aqui é o espião de Israel? Por quê? Aí o servo respondeu, ninguém, Senhor. Quem aqui é espião? Mas o Senhor não sabe. Lá tem um homem, o profeta Eliseu, está em Israel, que ele conta ao rei de Israel as palavras que fala lá no seu quarto, quando é Deus maravilhoso. Ou seja, Deus conhece tudo. Nós vamos ver versículo 11 ao versículo 14. A onisciência de Deus. Eliseu conhecia por ele mesmo, pela sua humanidade. Ele sabia do que o rei pensava? Não. Como é que Eliseu sabia? Deus revelava para Eliseu. Deus mostrava para o homem de Deus tudo o que os inimigos tramavam contra o povo de Israel. Deus, ele é onisciente, e Deus, ele revelava os planos de mal que o povo tinha contra o povo de Israel. Disseram para ele, ó, Deus conhece os planos que tu tem enquanto vai dormir, meu irmão. Deus conhece os planos ocultos. Deus conhece. Se alguém trata mal você, se alguém tem algum plano mal contra a igreja do Senhor, Deus, ele conhece tudo. Ninguém pega o nosso Deus de surpresa. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo. É por isso que a nossa segurança não está no que nós conhecemos. A nossa segurança está na soberania divina. Quando nós estamos quietos, nós não sabemos o que está acontecendo. Pode acontecer alguma coisa tramando mal do outro lado. Deus está lá guardando, dando segurança. É Deus que está guardando o seu povo. É Deus quem está vigiando em prol do seu povo. É Deus quem faz tudo isso pelo seu povo. É Deus. E o texto diz que contará ao rei. O que é que o rei fez? Ele disse, você não vai ficar de graça. Vou levantar agora um exército. Pode chamar os cavalos. O cavalo naquela época era arma de guerra forte e poderosa. Pegaram os cavalos, os carros de guerra e um grande exército. Foram para onde morava Eliseu. Cercaram a cidade. Disseram, aqui ele não escapa. Era só um, Eliseu. O que esse homem fazia? Era soldado? Não. Ele sabia usar arma? Talvez não sabia usar arma. Sabia lutar? Ninguém sabe, porque a Bíblia diz que a profissão de Eliseu ele não era militar. Antes de Eliseu ser chamado ao ministério, a Bíblia diz que ele cuidava de arar a terra, ele era quase o mesmo agricultor. Ele tinha os seus bois, pegava os seus bois e puxava para arar a terra. Quando Deus chamou ele, foi o que ele fez. Pensa, não, eu vou trabalhar aqui um pouquinho aqui, servir o ministério de profeta ali. Não, a Bíblia diz que ele pegou os bois que ele tinha, o que ele fez? Matou, fez um churrasco para todo mundo comer aquele churrasco. Ele disse, agora começa a minha obra aqui na terra. Churrasco é bom, todo tempo churrasco é bom. Hoje, antigamente, o nome de Deus também gostava de churrasco. A igreja foi abençoada, diga amém. Coisa grande, meu irmão, é coisa grande da igreja que vai morar no céu, não é verdade? Coisa boa. Você observa que Eliseu não era lutador,
não era militar, talvez não conhecia nada de tática de guerra, mas ele tinha um Deus maior do que todos os exércitos inimigos. Ele servia um Deus que era mais poderoso do que qualquer rei na terra. Meu irmão, você pode não ter dinheiro, você pode não vir de uma família rica, você pode não ter talvez o prestígio que outras pessoas têm, mas você tem um Deus que é todo poderoso, que está acima de qualquer rei, que está acima de qualquer dinheiro, que está acima de qualquer prestígio. É o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. É o Deus que nós servimos. Contra esse Deus ninguém pode. Contra esse Deus não há ninguém maior do que Ele. Ninguém pode derrubar o nosso Deus. Ninguém está acima do nosso Deus. Ninguém pode lutar contra o nosso Deus e vencer. Ele não perdeu nenhuma batalha até hoje. Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca houve milagre impossível para que o nosso Deus não resolva. Nunca houve nenhum feito que o nosso Deus, que fosse impossível ao nosso Deus fazer. Nada, ninguém, nada foi ou é impossível ao nosso Deus. Por isso nós confiamos nele. Por isso que nós servimos a esse Deus. Por isso que a nossa vida não tem sentido se não for servir a Deus. É por isso que nós não temos alegria se não for servindo a Jesus. Não existe sentido na nossa vida se não for Jesus. Não existe razão nenhuma na nossa vida se não for Deus em nossas vidas. Nós não servimos a Deus não simplesmente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, e o que Ele é, o autor e consumador da nossa fé. É Jesus Cristo, é o Deus poderoso que nós servimos. Mas o texto nos mostra do versículo 15 ao versículo 16, que se o rei da Síria montou um exército, cavalos, carros de guerra, um exército poderoso para ir contra Eliseu, eles chegaram lá, ao olhar o humano, Eliseu estava só. Deixa diz que Geazi, servo de Eliseu, esse servo de Eliseu, ele vai chamar o servo do nome de Deus, levantou cedo. Quando ele sai, meu irmão, o que é que ele vê? Tropas, cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. E a Bíblia diz que ele volta correndo, ele vai dizer: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos ver, meu irmão, quando o homem está simplesmente com a visão natural. E simplesmente tem a visão natural das coisas, o que é que ele tem? Tem medo. É o que esse servo tem. Ele tem medo quando ele olha com a visão natural dele, com o olhar humano que ele tem, com a visão, simplesmente uma visão destituída da espiritualidade. Quando ele olha, que ele vê que ele exerce, tá? Aí a Bíblia diz que ele vai correndo para Eliseu e diz: meu Senhor, o que nós vamos fazer? Ou seja, está desesperado, está com medo. Meu irmão, quem olha simplesmente com o olhar humano, ele vive desesperado, ele vive ansioso, ele vive angustiado e ele vive... E simplesmente está resumindo ao olhar humano. Mas o que acontece? A Bíblia diz que Eliseu responde: olha a tranquilidade. Olha a tranquilidade. Ele vai dizer: não tenha medo, rapaz. Para que ter medo? Ele vai dizer: porque são mais os que estão conosco que os que estão com ele. Irmão, quem confia em Deus, quem crê no Deus de milagre, a fé dele vai além do invisível. A visão dele vai além do natural. Ele olha com os olhos espirituais e ele vê a provisão de Deus. A Bíblia diz que Eliseu, ele vai orar. Esse 17, versículo 19, você vai ver o livramento de Deus. Eliseu, ele vai orar e vai pedir ao Senhor. Peça orando, dizendo: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. Eliseu, ele ora por discernimento espiritual na vida daquele moço. Muitas vezes, meus irmãos, o que falta para nós, além de confiar em Deus, além de ter fé que Deus pode fazer o impossível, é também ter o discernimento espiritual para saber como e quando Deus vai agir. Muitas vezes nós, por não termos o discernimento espiritual, entramos em desespero, entramos em angústia, entramos em agonia, entramos em entender que não vai mais dar certo. Nos lamentamos, murmuramos,
choramos, entregamos tudo, desejamos a morte. Eu não quero mais sofrer, eu só quero agora morrer, eu quero tirar cabo da minha vida, porque está simplesmente olhando com o olhar humano, não tendo discernimento espiritual. Meu irmão, além de nós pedirmos que Deus venha fazer milagre em nossas vidas, nós também devemos pedir ao Senhor para que Ele venha nos dar discernimento espiritual. Nós vamos entender o que Deus está fazendo. Nós vamos entender que mesmo quando alguém não está vendo, mas Deus está perto. Mesmo quando parece tudo difícil, fechou-se tudo, agora está tudo encurralado, estou encurralado, não consigo mexer nem mais o pescoço. O negócio está tão apertado, tão difícil, que agora nem consigo mexer mais o pescoço. Meu irmão, chegou o limite. Mas o crente que tem um discernimento espiritual, crente que olha pelo olhar espiritual, crente que olha pelo olhar de Deus na vida dele, ele vê a provisão de Deus em todo o tempo. E ele não se desespera. Crente não precisa se desesperar. O crente não precisa ter medo, meu irmão. Eliseu disse para aquele servo: não tenhas medo. Parece algo contraditório. Como é que eu não vou ter medo se eu estou vendo um monte de exército aqui, um monte de cavalo, um monte de soldado preparado, rangendo os dentes, para invadir essa casa e levar o Senhor? Mas quem confia em Deus, meu irmão, ele sabe que maior que está com ele do que aquele que está lá fora. O inimigo pode estar se preparando contra a igreja do Senhor. O inimigo pode estar se preparando de todas as maneiras para atacar a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor confia no poder de Deus. A igreja continua avançando. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nem inferno, nem Satã. Nada para a igreja do Senhor. Nada para a igreja do Senhor. E o crente que caminha com Deus, que tem fé em Deus, nada coloca medo nele. Isso é forte. Isso é forte, pastor. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Tiago vai dizer: nós devemos lançar todo medo, porque Deus, todo medo de nós. Irmão, não tenha medo. Não tenha medo das lutas. Não tenha medo das adversidades. Não tenha medo dos inimigos. Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Aconteceu isso. Eu não sei mais o que vai ter. Eu vou vontade de parar, de desistir. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Olha o que Eliseu disse para o servo dele. E é Deus dizendo para nós essa noite: não tenha medo. Abra os teus olhos e veja que maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. É Deus, queridos irmãos. É o nosso Deus, meus irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor abre os olhos daquele servo. Ele abre os olhos daquele servo. A Bíblia diz que o moço, ele vê, o que é que ele vê? Não mais agora vê o exército inimigo. Ele vê além do exército inimigo. O que é que ele vê? A Bíblia diz que ele olha e vê um monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de quem? Quem é que ia atravessar esse monte de cavalo e carro de fogo? Era Deus guardando o homem que pertencia a ele, era Deus guardando o seu povo, era Deus provendo segurança ao seu povo, porque é Deus quem nos livra, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege. Aí eu disse: aquele moço vê, meu irmão, um exército grande, carro de fogo, cavalo de fogo. Quem tocava em Eliseu? Quem mexeu um dedo? O que é que Eliseu faz? A Bíblia diz que Eliseu, ele chama agora e diz: Senhor, peço que tu somente segue esse. A Bíblia diz que Deus foi lá, conforme a palavra de Eliseu, cega. Quando ele cega aquele exército, Eliseu vai lá onde aquele exército todinho que está lá. Porque, meu irmão, Deus, ele luta de maneira inesperada. Da maneira como nós menos imaginamos, da maneira como nós menos esperamos, Deus vai lá e faz. Deus levanta pessoas que nós nunca nem imaginamos. Você já viu que geralmente no momento mais difícil, Deus levanta aquelas pessoas que nós nunca pensamos, ou que talvez seria a última que nós iríamos pensar. Aquela pessoa Deus levanta. O que é que está mostrando com isso? É Ele que está provendo. É Ele quem está guardando. É Ele quem está observando toda a situação.
É Ele, não é tu, não sou eu, não somos nós, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos dignos, não, é simplesmente porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É Deus, meu irmão. E a Bíblia diz que Eliseu vai lá um dia, ele diz assim para eles, olha, não é este caminho não, nem é esta cidade que vocês estão indo atrás. Vocês vão lá, eu vou levar vocês lá para onde vocês querem ir. Ou seja, vocês não querem derrotar o rei de Israel? Vocês vão para lá onde o rei de Israel. Vocês não vão derrotar eles, não. A Bíblia diz que Eliseu pega eles, irmãos, está guiando um por um. Barra a filhinha de soldado, a Bíblia não diz que é a filhinha, mas leva tudinho, cego. Não estão vendo nada. Eliseu disse, não é por aqui que vocês vão, não. Aquilo que eu vou levar vocês, meu irmão. Eliseu talvez poderia ter dito, vocês vierem me atacar, agora Deus mandou matar você. Não, o que acontece? A Bíblia diz que Eliseu guia eles, leva até Samaria. Quando chega em Samaria, a Bíblia diz que ele diz, Senhor, abre os olhos destes homens para que eles... Quando eles abrem os olhos, eles estão diante de quem? O rei de Israel, que era o inimigo. Agora eles não ficaram com medo. Agora eles ficaram agoniados. Meu irmão, confie na forma como Deus vai agir. Não fique preocupado como Deus vai agir, não. Não fique querendo ensinar Deus a agir, não. Senhor, eu te pedi para tu fazer isso, mas tu faz assim, assim e tal. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas se Ele não fez ainda, é porque Ele quer fazer do jeito dele. E às vezes o jeito dele é um jeito que nós não esperamos. Mas Ele faz. Mas Ele faz acontecer. E o texto diz que aqueles homens chegam diante do rei. Quando o rei de Israel viu, pergunta para Eliseu, meu Deus, meu pai, vem me matar eles ou não? Eu mato. Ficou assim. Eliseu disse, matar? De jeito nenhum. Mate nenhum. Não os mate. Vai fazer o que com ele? Ia matar se fosse teu prisioneiro, tivesse pego para a faca? Não. Pega esses homens, dá pão e água para que esses homens comam, bebam e voltem para o seu. Então, Deus, tudo que Ele faz, irmão, é maravilhoso. Deus, tudo que Ele faz é ordeiro. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de agir, deixar confusão com ninguém. Deus não é Deus vingativo, no sentido de que o homem venha a ser vingativo. Você vai ver que aqui a resposta de Deus é diferente da lógica do mundo. Qual deveria ser a lógica do mundo? Queria matar vocês? Pois mata eles agora. Olha aí, Eliseu, Deus te entregou na tua mão. Olha aí, rei. Deus mandou trazer aqui para te dar nas tuas mãos e dizer que os teus inimigos vão cair por terra. Aí fica um monte de crente vingativo. Eita, glória, é verdade. Olha, irmã, você está embaixo. Aquele que falou mal de ti, aquele que se contra ti, ele vai cair nos teus pés, e tu vai ver como Deus vai te honrar em cima dele. Aí fica um monte de gente carnal. Que é carnal? Isso é coisa de carnal. Não é crente espiritual, não é crente carnal que faz essas coisas. E fica, é verdade. Oh, glória, chegou o dia da minha vingança, chegou o dia da minha vitória. Jeová é o Deus que me vinga. Vai ler a Bíblia, irmão, vai orar, irmão. Vai orar e ler a Bíblia, Deus não manda fazer isso, não. O que é que ele fez? Estou de graça. Você tem uma coisa que é maravilhosa nas nossas vidas. É a graça de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. O pastor Mardeu não queria matar alguns episódios? Queria. Tinha episódio que Deus matava mesmo no Testamento. Você vai ver só porque se levantou lá um montinho e começou a falar mal de Moisés, foi o que Deus fez? Abre a terra e engole todo mundo. Mata tudo agora. Mas acharam que Deus não queria fazer isso. Ou seja, Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele faz o que Ele quiser fazer, Ele faz, e você e eu devemos somente dizer o quê? Sim, Senhor, é verdade, Senhor, faz mesmo, Senhor. Ô, Senhor, eu não queria assim não, mas o Senhor fez, é bom demais, e Deus, Ele faz. Pastor, se eu não fizer, não adianta nada, Deus faz do mesmo jeito. Ah, mas se eu não autorizar, Deus não faz. Onde é que tem isso na Bíblia dizendo? Não, Deus só faz se você dá legalidade para ele, meu irmão. Se você dá legalidade ou não, Deus, Ele entra. Se você fechar a porta, Ele arranca a porta, Ele tira a porta, Ele joga no chão, Ele vai lá e faz o que tem que fazer, porque Ele é Deus. Ele não é menino de recado, Ele não faz o que nós queremos, não, Ele faz o que Ele quer em nossas vidas. Quem entende isso, caminha mais fácil a vida espiritual. Quem não entende, fica todo tempo em conflito. Mas eu vi um pregador falando de tal dizendo que só basta eu ordenar que Deus faz. Eu vi porque a Bíblia não diz.
Ele não manda fazer isso. Então, meu irmão, você vai ver. E aí ele vai dizer assim, não, em vez de matar ele, dá o quê? Pão e comida, dá comida, pão e bebida para esse povo. Deixa esse povo comer, beber, meu irmão. O cristão, ele não mata ninguém. O cristão não deseja matar ninguém. O que o cristão faz pela vida daqueles que são inimigos de Deus? Dá comida, dá paz, dá alegria. E o que é a paz e a alegria? Dá Jesus para quem é inimigo de Deus. O fulano de tal se levanta contra a igreja. Ah, tomara que morra esse inimigo da igreja. Morra para o mundo, se quiser morrer para o mundo, morra para o mundo e viva para Deus, porque a igreja manifesta a graça do Senhor na vida das pessoas. É a igreja, meu irmão, e você vai ver que quando eles comem, o rei oferece o banquete para eles, eles comem e bebem. A Bíblia diz que eles se despedem, foram educados, despediram do exército inimigo, voltaram tudinho para a casa deles. A Bíblia diz, da parte da Síria, não houve mais investida na terra de Israel. Eles não voltaram para guerrear novamente contra Israel. Por quê, meu irmão? Porque a graça também transforma. A graça muda a situação. Talvez se ele tivesse matado aquele exército, eles iam dizer o quê? Bando de covarde. Mataram um monte de soldado que estava cego, foram guiados, vocês chegaram lá e mataram. Nós vamos nos vingar de vocês. Não. Ninguém fez mal nenhum a eles, voltaram para sua casa, não se levantaram mais contra o. É o que o texto vai dizer. Meus irmãos, nós entendemos e aprendemos essa noite. Deus, Ele é o Deus de. Assim como Deus fez esse milagre através de Eliseu, Deus pode prover nossas vidas. Qual a situação que você está passando? É uma situação pequena? É algo pequeno que você precisa que Deus resolva? Ou é algo mais difícil? Nós entendemos que em todas elas, na mais fácil ou na mais difícil, Deus sempre está agindo com a sua mão poderosa. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez você pense que Deus não faz mais o milagre. Talvez você pense que Deus não olha mais para você. Você vê que essa noite, e Deus diz para você, Ele ainda continua olhando para ti, Ele ainda continua provendo para a tua família, Ele ainda continua provendo para a tua casa. Ele é o Deus de milagre, é o Deus que te salvou, é o Deus que te transformou e é o Deus que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Fiquemos em pé nesse momento toda a igreja do Senhor.